Olá, boa tarde a você que está chegando conosco para mais esta live. Queremos continuar conversando sobre o Diretório para a Catequese. Você que está chegando, bem-vindo, bem-vinda. Pode comentar de onde você está falando. Se possível, compartilhe esta página com seus colegas. E assim a gente cumpre a nossa missão de evangelização, não é mesmo? Desde as nossas casas, os nossos ambientes de cultivo da família. Para nós é mais um motivo de alegria de estarmos com vocês essa tarde. Não podemos deixar de comentar o clima de cidadãos, cidadãs para este final de semana. Então, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco para o discernimento, para as nossas decisões concretas, para o bem comum da nossa população. Você que está chegando, boas-vindas, boa tarde, e a gente vai retomar a nossa caminhada sobre o Diretório para a Catequese. Alguns de vocês já o têm. Esse material que recentemente foi lançado pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Então, que seja para nós uma tarde de boas inspirações, que o Espírito de Deus também conduza a nossa reflexão. Se você já tem o diretório, se você já fez alguma leitura, convido que você possa deixar aqui a sua partilha, comente alguma dúvida, alguma curiosidade, o que você está achando da leitura deste documento. Nós disponibilizamos também um resumo, né, que será compartilhado para todos que pedirem por e-mail, tá bem? centrocatecetico@dj.org.br. Você pode solicitar este resumo pelo e-mail. O resumo são frases do documento, frases principais, frases chaves para entender a leitura, tá bem? Então, nós fizemos esse de resumir o diretório, fazer uma espécie de um compêndio para facilitar também os temas principais. Bem? No encontro passado, uma breve memória, nós fizemos uma trilha histórica, né? Por que nasceu um novo diretório para a catequese nos anos 2020, se a gente já tem outros dois anteriormente, né? Então, fizemos essa conversa, peço que você tente recuperar um pouco das nossas inspirações, o que nós trabalhamos, né, naquele momento sobre a caminhada histórica do nosso diretório, tá bem? Fizemos essa caminhada a partir do próprio Concílio Vaticano II. Então, o que é que tínhamos no Vaticano II de especial para que a gente tivesse que revisitar alguns conceitos, né, e lançar um novo diretório. Então, o principal tema dessa esteira histórica é a sinodalidade que o Papa Francisco tem pedido para a gente. Sinodalidade é um jeito de ser igreja, um jeito de participar e também de a gente colocar os dons a serviço da sociedade. Então,
fizemos essa caminhada histórica e hoje a gente quer entrar na primeira parte do diretório. O diretório tem uma introdução, 3 partes em seguida e uma conclusão. Nós vamos olhar a introdução de maneira bem breve e já depois a primeira parte, que é a parte mais teológica, a parte da inspiração evangelizadora. Para quem recebeu o resumo, vai poder acompanhar. Quem não recebeu o resumo, se por acaso está entrando pela primeira vez, você pode escrever um e-mail para centrocatequético@dj.org.br e ali a gente envia para vocês o resumo. Tem o resumo da primeira parte, para a semana que vem nós vamos disponibilizar também da segunda parte, tá bem? Vou projetar aqui o que nós vamos conversar hoje à tarde. Gostaria de lembrá-los um pouco dessa história que nós percorremos no último sábado. Nós trabalhamos o movimento catequético, né? A catequese ou eu catequista e o movimento catequético. Significa o quê? Nós cumprimos uma missão evangelizadora na igreja. Agora, nós temos personalidade, nós temos a nossa individualidade e pertencemos a uma comunidade, né? Então, aqui na linha de cima, criação, encarnação, salvação, estão os mistérios da igreja, os mistérios da nossa fé. Embaixo, história e igreja. História, a minha, a sua, a nossa história pessoal, e a igreja, a nossa vida eclesial. Depois nós vimos um pouco a história a partir do Vaticano II, pegamos o documento Christus Dominus, e nesse documento nós temos o recado para que seja criado um diretório para a catequese. Foi criado o primeiro, foi criado o segundo diretório, até que a gente chega em 2020 com o diretório para a catequese. Muito breve a gente falou das 3 partes e da conclusão, e você consegue ver que por baixo disso tudo tem uma palavra sinodalidade, né? Que é a mística, nós podemos falar assim, é esse jeito de conduzir a igreja. E o Papa Francisco pede isso muito para nós. Então, como que eu posso ser um catequista sinodal? Quando a gente partilha os encontros com o coleguinha, com o colega catequista, como a gente vai planejar a catequese, como que a gente pode fazer uma catequese que converse com o tempo de hoje, né? É a proposta do diretório. Falo sobre o eu catequista e algumas pinceladas nós demos aqui, já da primeira parte, né, os números 110 a 113 do diretório, e hoje nós vamos voltar a falar disso, tá bem? E aqui finalizamos o último sábado, e gostaria de partir daqui com vocês sobre a possibilidade de refletir: quem sou eu? Que eu sou, né? Que cidadão sou eu? Que cidadã sou eu? Que mãe, que pai, né? Quem sou eu? De nos tomarmos na mão e olharmos para nós com carinho. Em seguida, a gente pode e somos capazes de refletir sobre quem queremos ser. Quem eu quero ser como catequista, quem eu quero ser como mãe, como pai, quem eu quero ser também como cidadão, né, como alguém que está no mundo para cumprir a missão pessoal, estar realizado, realizada, né, de acordo com a proposta do Criador. Então, o nosso ponto de partida são as partes do diretório, e hoje nós vamos ver então a introdução, alguns aspectos da introdução,
e logo a primeira parte, temas-chave da primeira parte. Se você tem o diretório consigo, então já pode procurar o número 1 do diretório, é o primeiro parágrafo da introdução dele que nós vamos comentar um pouco agora. Bem? Então, diretório para a catequese, número 1. Né? O que nós temos ali? Eu vou ler aos poucos o resumo que a gente preparou. Você ou tem o resumo ou tem o diretório, e se nenhum dos dois, nós temos algumas projeções e nós vamos comentá-las aqui. Tá bem? No número 1 do diretório, na introdução, diz assim: a catequese pertence plenamente a um processo mais amplo de renovação que a Igreja é chamada a realizar para ser fiel ao mandado de Jesus Cristo de anunciar seu Evangelho sempre e em todos os lugares. Por isso, a catequese se relaciona com a liturgia e com a caridade para divulgar a unidade constitutiva da nova vida emanada no batismo. Para você, catequista, que hoje está aqui conosco à tarde, essa frase introdutória ela é de suma importância. Vejam o aspecto batismal do diretório. Catequese, liturgia e caridade. Ou seja, os 3 munos do batismo. Relacionar os 3 munos a cada encontro de catequese. E aí, como que eu faço isso? Isso é necessário, né? A gente está ouvindo falar bastante de iniciação à vida cristã, e falar de iniciação à vida cristã é levar um pouco essa parte grifada em azul aqui, bem a sério e bem efetivo. Né? Nós somos frutos, eu e você, de uma catequese bastante conteudista, de decorar conteúdos, de saber nome de pessoas, de história, de personagens bíblicos, né? Mas a nossa catequese litúrgica, de a gente rezar com a natureza, de a gente entender os símbolos, de a gente entender como que a natureza criada fala e se comunica conosco nos símbolos e na liturgia, nos gestos, tudo isso também faltou na nossa catequese. Porque, repito, nós tivemos uma catequese bem conteudista. E a parte da caridade é sempre a prima pobre da catequese, desculpe a expressão, porque a gente também teve uma catequese muito faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Essa parte de que as teorias precisam ser ensinadas, decoradas, mas na prática. Né? E na prática significa, amanhã nós vamos participar de um processo de escolhas. E esse processo é também um projeto de uma sociedade sinodal, de uma cidade que vive da caridade. Então, quem eu vou escolher tem uma vida baseada na caridade? É daqui que começa já a reflexão sobre catequese. Né? O diretório ele é muito dialógico para mostrar, aí no seu todo, falo agora do diretório completo, para mostrar o quanto a fé está relacionada com o dia a dia da vida. E isso nós temos que aprender também. E a gente vai ver em outros números. Né? Mas agora, o diretório abre sobre a dimensão batismal da fé. Isso nós precisamos recuperar. Né? Número 6, vamos dar um pulinho nos números. Número 6. É só para reforçar o que nós já falamos da história. Né? Tivemos um primeiro diretório lá em 1971, depois tivemos um diretório em 1997 e agora um diretório em 2020. O que é que tem a ver a dinâmica da continuidade? Né? Nós temos na igreja o sincero cuidado de continuar os projetos de evangelização.
E você, catequista, também tem que perceber na sua paróquia como que os nossos párocos continuam o projeto de evangelização ou, se porventura, o que não é indicado, a cada pároco que chega se faz toda uma repaginação, né? Se reconstrói os projetos paroquiais. Então, reconstruir aqui não são paredes, né? Mas são propostas de evangelização. Como que a gente, assim como a Igreja Universal, como que na paróquia, nos nossos grupos de catequistas, como que a gente preza pela continuidade? Que significa o quê? Trabalhar em conjunto. Né? Trabalhar em conjunto é o mais simples para a gente explicar. Já no número 11, agora nós já saímos da introdução e nós já começamos a primeira parte. Tá bem? Na primeira parte, nós temos o tema da missão evangelizadora, como que a catequese cumpre essa missão evangelizadora para a igreja. E aí, nós temos o número 11, que está dito em resumo assim: tudo o que a igreja é e tudo o que a igreja faz encontra seu fundamento último no fato de que Deus, em sua bondade e sabedoria, quis revelar o mistério de sua vontade, comunicando-se a si mesmo às pessoas. Então, o centro da catequese, para você e para mim, enquanto catequistas, é a gente perceber, entender que Deus conversa com as pessoas. Ele se comunica dos jeitos mais diferentes possíveis. Mas a gente diz isso porque quando sejam as crianças, adolescentes e os adultos chegam para a catequese, eles já vêm com alguma coisa, algum conhecimento sobre Deus. Não estou falando dos conteúdos da catequese. Eu estou falando das imagens de Deus que se passam para as pessoas, né? Ou se é um Deus que é bravo, ou é um Deus que a gente tem que ter medo, ou é um Deus carinhoso, próximo, amigo. Essas imagens de Deus. E isso significa o quê? Deus se vale das pessoas, da natureza, para se comunicar. Então, quando uma pessoa tem uma imagem de um Deus bravo ou vingativo, ali houve uma imagem de Deus comunicada. E a catequese precisa corrigir isso, né, com o seu modo de fazer catequese. Então, a primeira parte, número 11, diz para mim e para você: Deus se comunica. Né? Ele toma iniciativa sempre. Desde o princípio da criação, Deus nunca deixou de se comunicar com o ser humano. Esse desígnio de salvação e de lhe mostrar sinais do seu amor. Então, a palavra sinais aqui, né? Deus se comunica por sinais. E ontem, hoje, amanhã, eu e você somos sinais de Deus para as pessoas. Como que a gente está sendo esse sinal é o que a gente tem que se perguntar, né? Continuando a primeira parte, diz o número 13. Deus revelou o seu amor e do íntimo do desígnio divino brota a novidade do anúncio cristão. Então, a palavra revelou aqui é a mais importante, né? Esse tema da revelação. Deus se mostra ali no final. A possibilidade de dizer a todos os povos: Deus mostrou-se em pessoa. Essa é uma frase do Papa Bento XVI, né? O Papa Bento XVI que escreveu isso e o diretório absorveu, trouxe como citação. Deus mostrou-se. E a gente não pode achar que é na catequese, do jeito que a gente quer, que a gente vai dizer como Deus é. Não, né? Deus ainda sempre será, e graças a Ele, Ele sempre será maior e além do que a gente consegue dizer dele. E olhem que bonito o número 14 do diretório. O anúncio cristão comunica o desígnio divino, que é um mistério de amor. O anúncio, ou seja, o que você fala, o que eu falo, o que nós falamos de Deus,
precisa estar embebido, né? Precisa estar envolvido deste mistério de amor. Ou seja, não é tanto o jeito, né? Não é tanto o conteúdo da nossa catequese, mas é sempre o como a gente conduz o encontro, né? A nossa postura de amor, a nossa postura de ternura, né? Sermos pessoas que nos gestos, no próprio ato de se comunicar, digam, mostrem esse mistério de amor, né? Vejam que essas expressões, né, do dia a dia tornaram-se aqui o conteúdo do diretório. Então, o diretório tem essa linguagem bastante catequética, né? Traduz em frases bastante chamativas aquilo que se estuda lá na teologia, né? Trabalha entender o que é revelação divina do teólogo. O diretório traduz aqui nos números 11, 12, 13, 14, 15 e 16, explicando para nós o que é a revelação. E olhem o número 15, se você tem um resumo ou diretório aí, tem essa frase: no início de seu ministério, Jesus anuncia o cumprimento do reino de Deus, acompanhando-o com sinais. De novo a palavra sinais, né? Tudo em Jesus está envolvido em sinais. A própria pessoa encarnada, né? Jesus encarnado em nosso meio é um grande sinal do céu que conversa com a terra, né? E estamos aí para celebrar o Natal daqui a pouco. Como que a gente pode fazer catequeses de advento, né? E talvez romper com esse ciclo de férias na catequese. Não é tão difícil, né, de romper com isso. Por que é difícil? Por causa da nossa ideia de que a catequese é conteúdo, né? De que a catequese não é o dia a dia. E a gente não consegue tirar férias da fé. Agora, como fazer isso é a nossa criatividade, né? É a nossa abertura ao Espírito Santo de Deus para entender essas possibilidades. Então, palavras sinais aqui para falar da revelação divina. Tá? Nós vamos avançando no conteúdo. Aí o número 18, né? Olhem que bonita essa frase. A fé cristã é acolhimento do amor de Deus. O que é fé? Fé eu confesso, eu creio em Deus, eu digo, né? Para expressar a minha fé. Mas antes de dizer eu creio em Deus, eu preciso me perceber uma pessoa que acolhe o amor de Deus. E no ano de 2020, né, nós temos esse desafio. Quantas pessoas que talvez se pegaram pensando, né? Será que Deus me ama? Será que Deus quer o meu bem? No sentido de que, às vezes, são famílias que perderam pessoas queridas para o coronavírus ou por outras doenças tantas que a gente tem no dia a dia. Então, qual é a função da catequese aqui? Primeiro ato, a primeira atitude, dizer com todas as letras que Deus nos ama. Né? De que modo? Do modo como Jesus ensinou, diz ali. A fé cristã é, primeiramente, acolhimento do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Né? Nós não vemos Jesus Cristo excluindo pessoas. Isso é muito importante na catequese, viu? Imitar Jesus nesse desafio, né? De não excluir. Para todas as pessoas, Jesus fazia perguntas, mas com a ideia de fazer o quê? Criar vínculos. Jesus dificilmente responde às perguntas, ele responde sempre com perguntas, né? Para dizer assim, vamos continuar mais um pouco a caminhada, vamos fazer um percurso juntos, né? Então, essa sabedoria de Jesus a gente precisa aprender. Jesus não exclui. Né? Escreva aí do lado do número 18, por favor. Jesus não exclui. E é isso que a gente precisa ensinar na catequese, o acolhimento do amor de Deus. E aí o número 20 fala de uma palavra grega que a gente usa muito nos nossos retiros, né? A transformação, a conversão, mudança de vida. Né?
Aí vem aqui o número 20 dizendo assim: a fé implica uma profunda transformação realizada pelo Espírito. Uma metanoia. Essa palavra grega, metanoia, que significa o quê? Mudança profunda, transformação, que se manifesta em todos os níveis da existência do cristão. Gente, muito importante isso que está aqui, ó, em todos os níveis, né? Então a fé faz eu mudar de opinião. Não é feio mudar de opinião, né? Isso significa dar braço a torcer. Às vezes as pessoas têm vergonha, né, de dar o braço a torcer. Isso não é feio. Isso é mostrar a nossa humildade, né, de perceber que as coisas podem ser diferentes, não é? Então, mudança de vida, mudança de ideia, claro, sempre são mudanças na direção do Espírito Santo, né, na direção do projeto divino. Então, essa dimensão de que a fé implica transformação. Por que eu vou transformar a minha vida? Aqui do número 20. Aqui, ó, o número 18 responde: eu transformo a minha vida porque eu acolho o amor de Deus. E se Deus me ama, né, disse a Cecília, agradeço a Deus por me amar. É bem isso, né, Cecília? Quando a gente se dá conta de que Deus nos ama, a gente quer que as outras pessoas sintam o mesmo. O contrário seria o pecado contra o Espírito Santo, né? O contrário significa Deus ama só a mim mesmo. Deus não vai amar mais ninguém, né? Então, esse é um dos pecados contra o Espírito Santo. E a gente colocar o Espírito Santo numa gaiola, numa caixinha, né? E deixar só para nós. Não. Olhem aqui o número 20, né? Quando eu entendo que Deus me ama, a minha opinião se transforma, né? Eu dou o braço a torcer e entendo. A minha vizinha, o meu vizinho, aquela pessoa que a gente sabe quem é, também é amada por Deus. Essa é uma grande inspiração, né, que a gente aprende com o Espírito Santo. Continuando nosso diretório, número 21. Deem uma olhadinha aí no texto que você tem, ou no diretório, ou então aproveite para anotar em algum espaço. Né? Número 21, o que diz? A fé é certamente um ato pessoal e, todavia, não é uma escolha individual e privada. Ou seja, a fé eu preciso dizer com as minhas palavras, eu creio em Deus. Mas essa escolha individual significa assim, eu não achei a fé embaixo de uma pedra. Né? Olha aqui, ó, continua. Tem um caráter relacional e comunitário. Então, a fé que nos faz participar da igreja é uma fé que tem a ver com o quê? Com a minha pertença numa comunidade. Então, eu e você, né, pertencemos. Por isso que eu não encontrei, né, a fé embaixo de uma pedra, embaixo de uma árvore, né? A fé estava onde? Na comunidade. Isso é muito importante para a gente entender que antes de nós havia pessoas que tinham fé. E depois de nós, os nossos catequizandos, os familiares, eles vão continuar com a comunidade. Né? Então, olha como continua o diretório no número 21. O cristão nasce do seio materno da igreja. A sua fé é uma participação na fé eclesial que sempre o precede. Gente, olha só. A gente não inventou a catequese em 2020, né? A gente não inventou a catequese de iniciação à vida cristã que a gente está tentando praticar. A gente não inventou o melhor itinerário possível. A gente sempre está a caminho, né? Então, nós pertencemos. Talvez do lado do número 21 aí, você escrevesse essa palavra, pertencer. Por quê? Aí olhem o finalzinho desse resumo. Com a igreja, no povo de Deus a caminho na história,
e sacramento universal da salvação, participa de sua missão. Então, pertencer e participar, né? É isso que acontece na vida da igreja. A gente pertence um ao outro e participa juntos da mesma igreja, né? E, Lucinéia, o que você escreve é muito importante. Nessa pertença, nessa participação, precisa muito disso que você escreveu, do amor. O amor deixa tudo mais leve, tudo flui, pois não é? É nesse andar da carruagem que as abóboras vão sentando com o amor, né? Vão se ajustando nessa dimensão do mandamento maior, né? Do mandamento deixado por Jesus. Agora eu queria chamar a atenção aqui para isso que nós estamos lendo do número 21, né? Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da vida de fé em comunidade. Aqui, ó. A fé tem um caráter relacional e comunitário. E o que está acontecendo na liturgia desses finais de semana? Vocês perceberam que semana passada a liturgia foi sobre as mulheres e as lamparinas, né? As mulheres que tinham óleo e outras que não tinham óleo. Que óleo seria esse? Se a gente olhar essa reflexão do diretório, o que a gente entende pelo óleo é o mandamento do amor. Quando falta o óleo do mandamento do amor, quando falta o óleo desse amor ensinado por Jesus, não tem como a gente receber o noivo para o casamento, não tem como a gente receber a outra pessoa que chega para a comunidade, né? Vejam que domingo passado, uma comunidade de mulheres, 10 mulheres, algumas com óleo, outras sem óleo. E o óleo é o mandamento do amor. Esse final de semana, daqui a pouco você vai participar de alguma missa, você vai assistir a alguma missa, e você vai ouvir no Evangelho a parábola dos talentos. Ou seja, o dono pega os talentos e distribui para os empregados. De novo, uma comunidade, né? Alguns receberam 5, outros 2, outro 1. Significa o quê? Não é a possibilidade que uns são maiores, outros menores, mas ali está mostrando o quanto a gente é responsável por diferentes dons na comunidade. Qual é o recado do dono? Todos nós precisamos colocar os nossos dons a serviço. Aquela pessoa que enterrou os talentos, nós vamos ver, ela não estava preocupada com a comunidade. O único sentimento que aquele homem teve foi de medo, né? Medo do depois. E na fé a gente não pode ter medo, né? Então, a liturgia das mulheres, uma comunidade. A liturgia dos talentos, uma comunidade. E domingo que vem, que será Cristo Rei, encerramento do ano litúrgico, a outra parábola de Mateus sobre as obras de misericórdia. Quando fizerdes isso ao menor dos meus irmãos, estareis fazendo a mim. Percebam como em 3 domingos, e os 3 últimos domingos do ano litúrgico, o grande tema é comunidade. O óleo, o mandamento do amor, o talento, que são o nosso serviço na comunidade, e depois as obras de misericórdia no final do ano litúrgico. Como é que a gente consegue traduzir isso na catequese? Lembram do número 1 do diretório? Catequese, liturgia e caridade. E aí a gente caminha com a liturgia nos domingos, traduz isso na catequese, e tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado, para a dimensão onde a vida acontece, né? Claro que acontece sábado e domingo também, mas eu me refiro, né, no âmbito social, onde a gente se relaciona nas diferentes frentes, né, de trabalho e de atuação. Então, percebam aqui, nós paramos no número 21, porque falamos da fé que é
um ato relacional, né? Não basta eu dizer tenho fé, vou me salvar. Eu preciso completar isso. Eu tenho fé e porque eu tenho fé, vou trabalhar para salvar as outras pessoas, né? Isso você pode anotar aí do ladinho do número 21. E perceber que só com o ano litúrgico, né? O comentário que a gente fez agora, só com o ano litúrgico, a gente tem condições de mostrar a catequese através dos símbolos, tem condições de celebrar a própria liturgia, porque é o evangelho do final de semana, e tem condições de dar pistas para a prática no dia a dia, né? A caridade. Então, o número 1 do diretório você não pode mais esquecer, viu? Você precisa guardar com carinho embaixo do travesseiro. Número 22, nós estamos agora falando da palavra revelação, tá? É uma palavra bem cara para a teologia, mas aqui o diretório trouxe com bastante explicações nos números 22 até o número 37. Nós vamos comentar aqui só alguns, tá bom? Número 22. A revelação é para toda a humanidade. E aqui tem que ligar o nosso sinal de alerta, né? Se a revelação é para toda a humanidade, então todas as pessoas, as católicas, as cristãs e de outras religiões, podem entender a mensagem de Deus. Porém, talvez não sejam, né, batizadas na nossa fé, não venham para a nossa igreja. Mas Deus, essa revelação, é para a humanidade toda, né? Olha como continua o diretório. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A igreja é inseparável da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, porque constituem uma única economia da salvação. A palavra economia aqui significa aquilo que a gente entendeu já. Economia é a lógica, nomos, a lógica da casa, oikos, né? Economia da salvação significa o quê? A lógica da salvação. Então, a lógica de Deus não é a lógica dos homens, isso a gente já sabe, a gente ensina até na catequese. Significa, então, que Deus vai salvar todas as pessoas de um jeito que só Ele conhece. Nós, cristãos católicos, temos qual jeito para nos salvar? O jeito de Jesus, de doar a vida, entregar a vida até a cruz, de estar a serviço das pessoas, de quando a gente achar não dá mais, acreditar na ressurreição e dizer ainda é possível, né? Então, essa lógica divina, essa lógica de Deus de salvar as pessoas, não é a nossa lógica de às vezes estar cansado, ou de às vezes querer se vingar, ou de às vezes desistir de tudo, né? A lógica da ressurreição, a lógica da Páscoa, é uma lógica que nos ensina ainda é possível, né? Isso a gente precisa também ensinar na catequese, tá? Continuando o número sobre a revelação, agora o número 26. Duas palavras que a gente aprende nos cursos de teologia para leigos, né, nos cursos sobre formação da fé aqui. Tradição e magistério, né? Tradição é primariamente um conjunto de doutrinas, mas uma vida de fé que se renova a cada dia. Ou seja, a palavra tradição é aquilo que a gente traz, né? Tradição vem de tradere, trazer para frente. E aí o Papa Francisco escreveu uma cartinha, né, tempos atrás, já faz um ano, para explicar esse conceito de tradição, né? A tradição progride, diz o texto ali, você vai ver no número 26, consolidando-se com o passar dos anos. Ou seja, ano após ano a tradição vai se consolidando. Depois, desenvolvendo-se com o tempo, aprofundando-se com a idade. Então, a tradição traz para frente, traz para os nossos dias as verdades da fé lá de antigamente. Agora,
a tradição não fica parada, né? A tradição caminha para frente, né? A tradição traz para nós. Eu e você estamos fazendo história na catequese, de modo que nós estamos trazendo para o nosso dia, né, as mensagens do Evangelho. Então, a tradição, a minha e a sua, é uma tradição com letra minúscula, né? Porque nós trabalhamos numa paróquia, nós trabalhamos numa diocese, né? Agora, a tradição com letra maiúscula é esse ensinamento da igreja de tempos antigos, né, dos padres, dos bispos, né, dos concílios, que aí vai ensinando para nós quais são as verdades da nossa fé, né? Tradição não é tradicionalismo, tá? Tem diferença profunda aqui. E aí a gente não pode querer só o tradicionalismo. Nós temos que entender tradição como está aqui. É um conjunto de doutrinas que se renova a cada dia. Tá? E o magistério ainda diz ali. O magistério, portanto, desempenha o ministério de custodiar, guardar, né, integralmente a revelação, palavra de Deus contida na tradição e na Sagrada Escritura. Então, o magistério, né, os teólogos, os bispos, né, o pessoal que pensa a nossa fé, que está ali sempre estudando, né, eles guardam, custodiam a revelação. E, de certo modo, bem, agora comparando o magistério com letra minúscula, né? A gente também é magistério quando a gente faz uma live como essa, para dizer assim, estamos estudando, estamos atentos, né? Nós estamos procurando uma linguagem comum, nós estamos procurando um jeito comum de entender o diretório, os conteúdos da igreja, para a gente poder trazer tradição, trazer para os nossos dias o conteúdo da nossa fé. Né? Então, é nesse ritmo que a gente caminha com a tradição e com o magistério. Né? Continuando, número 29, procure ali no seu diretório ou no seu resumo. Evangelizar não significa prioritariamente levar uma doutrina. Significa, sim, fazer presente e anunciar Jesus Cristo. Né? Lembra que a gente comparava, minutos atrás, que a gente vem de uma catequese que era mais conteudista. Né? Então, nós decorávamos muita coisa, e isso é bom, saber decor, saber na memória, né? Mas trazer para o dia a dia. Né? E o dia a dia significa agir como Jesus agia. Né? E aí, evangelizar, então, é, primeiro, dizer quem é Jesus, o que ele fazia, o que ele fez e o que ele pode fazer. O que ele pode fazer, principalmente, hoje, no hoje da nossa história. E o número 30, olha o que está ali. A evangelização tem como finalidade o cumprimento da vida humana. E isso é muito importante a gente entender no diálogo com as famílias de hoje em dia. Né? A evangelização tem como finalidade o cumprimento, ou seja, a realização, a plenitude da vida humana. Se a gente evangeliza para as pessoas se completarem, se realizarem, né? A gente não evangeliza para dizer, cuidado, Deus está vendo, toma perigo. Também a gente faz isso. Mas a gente evangeliza principalmente, agora eu queria que vocês lembrassem das bem-aventuranças. A gente evangeliza principalmente para as pessoas serem felizes. Né? A gente evangeliza dizendo assim, você é feliz se você praticar a justiça. Você é feliz se você for manso e humilde de coração. Você é feliz se você promover a paz. Você é feliz se mesmo que te caluniarem, você manter firme a fé em Jesus. Entende? O que significa aqui o cumprimento da vida humana, a realização da vida humana. Né? Então a gente evangeliza para isso, para que as pessoas, no fundo, sejam
felizes. E aí continua o número 30 aqui. Por que Deus se fez homem? Né? Por que Deus se fez homem em Jesus? A resposta é: Deus se fez homem para que o homem realmente se torne verdadeiro homem, assim como ele o quis e criou. Homem cuja imagem é o Filho. Né? Homem aqui a gente entende, é a humanidade. Né? Por que Deus se fez humano? Para que os humanos, homem e mulher, realmente se tornem a humanidade. Né? Então, estar como pessoa humana no mundo não é ruim. Né? É para a gente, de fato, se realizar. Procure o número 42, por favor. E do que a gente falou até agora, eu queria convidar que você deixasse, né, alguma contribuição, pergunta, talvez, nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, você pode ir escrevendo também. Ou, se você não tem dúvida, escreva pelo menos a frase que lhe chamou a atenção do diretório, que aí a gente pode ler aqui e também compartilhar com quem nos acompanha. Tá bem? Então, escreva qual é a dúvida que você tem, o que você gostaria de perguntar, ou qual é a frase que lhe chamou a atenção do que a gente comentou até agora. Tá bem? E a gente continua aqui com o número 42. Para se estar a serviço da revelação, a igreja é chamada a olhar para a história com os mesmos olhos de Deus. O que a gente pode aprender daqui, né, desse número 42? Olhar para a história com os olhos de Deus. Significa o quê? Entender que a história da humanidade, a história, né, de todos nós, você que hoje está participando aqui do curso, ou você que daqui a pouco vai estar também participando de uma outra atividade online, ou vai estar no convívio com a família, tudo isso que a gente faz, que compõe a nossa história, tudo isso está caminhando para o projeto de Deus. Né? E aí a igreja olha desse jeito, né? Como nós podemos caminhar no ritmo de Deus. A gente poderia trocar essa frase por uma expressão assim: olhar a história com olhos de Páscoa, né? Com aqueles olhos de uma outra realidade é possível. É assim que a igreja nos ensina. Né? Continua o número 44 assim. A relação entre o evangelho e a cultura sempre desafiou a vida da igreja. Cultura significa o jeito de ser de um povo, o jeito de ser daquele lugar. Né? Nós aqui estamos participando de dioceses diferentes, por exemplo. E aí nós temos que entender que o ritmo de uma diocese caminhar é diferente em algumas partes da outra. E é por isso que a igreja cria dioceses, né? Para que um bispo possa estar mais próximo daquele lugar para atender o povo de maneira melhor. Né? Então, diz o diretório, olhem ali, 44. Na situação atual, marcada por uma grande distância entre a fé e a cultura, é urgente repensar o trabalho de evangelização com novas categorias e novas linguagens, que ressaltem a dimensão missionária. Né? E a missão aqui, mais do que a gente sair em caminhada, se já estamos isolados, né, estamos ainda contidos, missionária significa anunciar, o que nós vimos agora nos números anteriores. Dizer ao mundo, dizer para as pessoas o grande amor de Deus. Né? Então, o que é estar? Né? O que é estar em missão? É sempre, sempre recuperar o amor de Deus por nós. Não perder de vista isso, né? Não esquecer disso, não desistir desse amor. Então, novas linguagens. Como é que a gente traduz isso nos dias de hoje? Né? 53. Acompanhe, se possível, no diretório, ou então ali no resumo. Na escola, número 53. Na escola do admirável diálogo de salvação que é a revelação, a
igreja cada vez mais se entende como chamada ao diálogo com a geração de seu tempo. Ou seja, qual é a geração do tempo da igreja? É a igreja do ano 2020. São as pessoas que vivem em 2020, né? O diálogo mais necessário da igreja foi fazer o quê? Transmitir as suas atividades pela internet, por exemplo. Mas não só isso. Não significa só atividade. Significa traduzir o jeito de Deus nos dias de hoje, né? O jeito de Deus nos amar para os dias de hoje. E aí continua aqui a frase do número 53. Esse diálogo é uma iniciativa livre e gratuita. Baseia-se no amor. Não é proporcional aos méritos dos interlocutores. Não obriga. É para todos sem distinção. Aqui, ó. Não é proporcional aos méritos dos interlocutores. O que significa isso? O amor de Deus não é maior por uma criança do que por um idoso. O amor de Deus não é maior de uma pessoa que trabalha num setor do que no outro. O amor de Deus não é maior por alguém que está empregado ou desempregado. Não. O amor de Deus é sempre sem distinção para todas as pessoas. Nós, eu e você, tendo consciência disso, temos que ser chamados, somos chamados, aliás, a praticar esse amor. E daí sim, entre a pessoa que tem um emprego e a pessoa que não tem, a nossa atenção primeira será dar assistência, dar o olhar de Deus para quem precisa nesse momento, né? É aqui que se aplica a justiça de Deus. Olhar com os olhos dele aonde há mais necessidade, né? Um pouco essa dimensão que o diretório ensina para nós. Então, esse diálogo de Deus, que é o diálogo de salvação, se faz por meio da natureza, se faz por meio das pessoas, mas Deus sempre está se comunicando. E Ele usa da gente, né? Ao fim da tarde de hoje, você precisa talvez se perguntar, no próximo evento que eu participar, na próxima atitude que eu fizer, né, como é que Deus está se comunicando comigo? Né? É isso que a gente precisa se perguntar. E Karina e Ana Beatriz, obrigado pela partilha, né? As frases de vocês. Deus revelou o seu amor, ele mostrou-se. Isso mesmo. Papa Bento XVI ensina isso pra gente, né? E é dessas frases que a gente precisa escrever, né, ali nos stories, né, todos os dias, ou que a gente escreva no espelho, né, do banheiro, para a gente todo dia acordar com essa novidade, né, e animar o dia desde cedo. E a Ana partilha. Olhar a história com olhos de Páscoa, né? Significa todos os dias é possível ser diferente para melhor, né? Para melhor, colocar esse complemento. Continuando o diretório, número 55. Tá? Procure o seu número 55 aí. Estamos entrando na identidade da catequese, né? Olhem só. A catequese é um ato de natureza eclesial, ou seja, nós fazemos catequese dentro da nossa igreja. Tá? Que é importante a gente explicar o seguinte: outras igrejas, Assembleia de Deus, luteranos, anglicanos, né? Outras igrejas têm o seu jeito de fazer catequese também. Isso a gente tem que aprender. Como é que eles fazem catequese? Aqui está a diferença. A catequese não é só para o sacramento. E a nossa igreja às vezes pensa assim, né? Na nossa paróquia a gente pode pensar assim. Vamos abrir catequese por causa do sacramento X. E aí as outras igrejas, que têm menos sacramentos do que nós, elas mesmo assim têm catequese. Vejam que a gente tem que aprender com as outras igrejas a fazer o quê? A fazer catequese sem vincular com o sacramento, mas dentro da catequese dar os sinais dos sacramentos, né? Ou seja, o número 55 está dizendo o seguinte: a catequese que nós fazemos na Igreja Católica, ela é assim,
porque a nossa igreja precisa aprender a fé, né? Ela é assim, eu quis dizer, desse jeito, né, ensinando esses conteúdos. As outras igrejas vão fazer a sua catequese, né, do modo que elas entendem, né, para serem salvos nas suas igrejas. Tá? Continuando. A catequese é um ato de natureza eclesial que nasce do mandado missionário do Senhor, aí está aqui grifado, a fazer ressoar continuamente o anúncio de sua Páscoa no coração de cada pessoa. É o que Ana Beatriz lembrava para a gente, né? Cada pessoa com a sua história tem que olhar para si e para aquilo que já fez com os olhos de Páscoa, né? Então, qual é a natureza da catequese que você faz na sua paróquia, na sua diocese? É a catequese que ressoa na vida das pessoas aquela Páscoa de Jesus, né? Para que a nossa vida, a vida daquelas pessoas sejam transformadas, né? Número 60 diz: a eficácia da catequese é visível não somente por meio do anúncio direto da Páscoa do Senhor, mas também, só, a eficácia, ó, como que a catequese pode se tornar eficaz, né? Diz assim: quando, por meio da catequese, a gente consegue mostrar a nova visão da vida, do ser humano, da justiça, da vida social e do universo inteiro. Essa nova visão é o quê? Caminharmos juntos, né? Caminharmos juntos, você e eu, e também todas as nossas realidades, de acordo com o projeto divino de salvação, né? Sempre tenho em mente aqui as bem-aventuranças, né? São elas que deveriam pautar aqui as nossas escolhas, os nossos projetos de vida, tá? Então, a catequese é eficaz? Se a gente quisesse fazer essa pergunta, a resposta estaria aqui. Quando a catequese consegue mostrar uma nova visão da vida, nós vamos sair da pandemia, por exemplo, aprendendo a ser mais fraternos, aprendendo a doar-se mais, aprendendo a olhar com misericórdia a vida e a realidade das pessoas. Uma nova visão do ser humano, ou seja, todas as pessoas têm o mesmo amor de Deus. Da justiça, ou seja, a justiça que é colocar as coisas no seu devido lugar, a quem mais necessita, a gente assiste com mais urgência, né? Da vida social, ou seja, a regra social, o conviver. Amanhã teremos um ato social muito importante, nós vamos nos guiar pelo Espírito de Deus. O que é que o Espírito de Deus pede para a nossa sociedade a partir de amanhã, né? Um pouco isso também. E o universo inteiro, né? A reflexão que demos da casa comum e todo o cuidado com a criação, né? Terminando esse bloco, capítulo 2, eu ainda queria comentar sobre o número 62, e a gente vai finalizando por aqui, tá bem? O Diretório para a Catequese, no número 62, você dê uma espiada aí, por favor. Diz assim: em relação aos sujeitos, né? Sujeitos somos eu e você. Tá? Em relação a quem está na catequese, em relação a quem pratica a catequese ao longo da vida da diocese, da paróquia, né? Nossa missão evangelizadora. Então, aqui, em relação aos sujeitos, você e eu, pode-se falar de 3 propostas catecumenais. Aí a palavra aparece aqui, catecumenal, por quê? Porque é a inspiração de todo o diretório, tá bom? E aí isso a gente vai falar no próximo sábado, porque está bem explicado na parte 2 do diretório. Então, quais são as propostas catecumenais que traz o diretório ali no número 62? Diz o seguinte: a primeira proposta, um catecumenato, ou seja, uma proposta de catequese em sentido estrito para os não batizados, né? E aí, isso aqui às vezes é uma realidade mais dos jovens e adultos que procuram os sacramentos todos, né? A conversão já mais adulta. Mas também já temos o fenômeno de crianças que não foram batizadas,
e que agora vem para a idade da catequese sem o sacramento do batismo. Então, a proposta de uma catequese para quem não tem o batismo ainda, ela é diferente, ou precisaria ser diferente, daqueles adolescentes e crianças ou adultos que já chegam com o batismo. Geralmente a gente faz o mesmo ritmo, né? Segue o mesmo número de encontros, segue a mesma estrutura, mas o diretório pede uma atenção aqui. Por isso que ele coloca a segunda proposta ali. Um catecumenato em sentido análogo, ou seja, semelhante, comparado, né? Para os batizados, que não completaram os sacramentos da iniciação cristã. Então aqui, qual é o movimento do diretório? Mostrar que existem necessidades diferentes na vida das pessoas, né? E aí a gente precisa conhecer a realidade das pessoas para depois propor uma caminhada de fé, né? Então, a palavra-chave aqui é diálogo, no número 62. Eu preciso conhecer quem veio agora bater na porta da comunidade, bater na porta da igreja, né? Bater na porta do catequista, que significa conversar conosco, para dizer, nós estamos querendo fazer uma caminhada de fé. E aí você pergunta, qual foi a sua caminhada, por onde você, o que você conhece da nossa fé? Você já tem algum sacramento? Né? E nesse diálogo a gente vai propondo caminhos para as pessoas. Agora, o mais curioso e o mais bonito do diretório é reforçar o que a gente já lê em alguns documentos, né? A terceira proposta aqui. Uma catequese de inspiração catecumenal para aqueles que receberam os sacramentos de iniciação. E aí, eu queria conversar com vocês bem de perto aqui, né? Uma catequese de inspiração catecumenal. Significa o quê? Eu e você, que já temos os sacramentos, nós precisamos de uma catequese. Por enquanto, está sendo oferecido essa formação nas lives, né? Está sendo oferecida outras formações que você tem acesso, mas essa proposta número 3 é uma preocupação da igreja para dizer quem está no exercício diário da fé precisa também da sua formação. Mas não estudar o diretório por estudar, mas uma formação que revise os fundamentos da fé, revise os conteúdos para atualizar, né? Para mostrar a necessidade de dizer estamos acompanhando o mundo atual. Então, essa terceira proposta é um grande desafio, porque a gente pega as pessoas que já têm os sacramentos para elas liderarem turmas, para elas coordenarem as pastorais, mas nem sempre a gente manda na coordenação, mesmo sendo catequista, mesmo assim a gente precisa de uma proposta de acompanhamento da igreja. Junto com a palavra diálogo, no número 62, a outra palavra que combina aqui é a palavra acompanhamento. Tá? Por quê? Porque vai dizendo assim, quem tem sacramento tem uma proposta de acompanhamento. Mas quem ainda não tem, vai ter aquela catequese tradicional, mas com um novo olhar, porque estamos falando de propostas agora de inspiração catecumenal. O número 64 fala do estilo, né, da inspiração catecumenal, e nós vamos visitar, ou vamos partir daqui no próximo sábado. Tá? E ainda eu queria que vocês, deixo aqui o convite para vocês lerem os números 110 a 113, tá bom? Do resumo e ou do diretório quem tem, para entender um pouco esses pilares aqui do ser catequista, tá bom? Proposto pelo diretório. A gente vai também recuperar esses dois aqui no próximo sábado, tá certo? Agradeço também aqui a Maria Cecília, que deixou seu depoimento, fazer o amor de Deus se tornar presente na vida de todos, na caminhada com todas as nossas diferenças, né? E para você que participou conosco, muito obrigado. Depois, se você puder, compartilhe, né, o nosso estudo de hoje para alguém assistir, divulgue se você acha que pode contribuir na formação de outra pessoa, de um colega catequista.
Alguém gostaria de deixar mais algum depoimento? Estamos à disposição. Alguma pergunta? Ou então você pode escrever para o e-mail do Centro Catequético e eles disponibilizarão depois o resumo para você para o próximo sábado. A gente convida que você peça lá o resumo, tá bom? E aí a gente continua a conversa na próxima semana. Hoje nós ficamos com essas palavras. Deus se revela para todas as pessoas. E essa revelação tem sinais, pequenos sinais, né, no dia a dia, e esses sinais precisam ser cultivados na nossa catequese, né? Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua paciência aqui conosco, e a gente pede que o Espírito continue conduzindo os nossos passos, a nossa evangelização. Uma boa tarde, muito obrigado e até o próximo sábado.